E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai desvendar um método que, olha, já mudou a vida de milhares de concurseiros. É o método do Alexandre Meirelles, um cara que, na raça e com muita inteligência, descobriu um verdadeiro mapa da mina para ser aprovado nos concursos mais casca-grossa do Brasil. E para começar, olha só essa frase do próprio Meirelles. Ele diz: "Não sou gênio. Meu grande diferencial foi saber como estudar, organizar-me, ter disciplina." Cara, isso aqui é a chave de tudo. Ele está dizendo pra gente que não é sobre nascer um gênio, é sobre aprender a jogar o jogo. A aprovação, no fim das contas, não é sorte, é método. E é esse método que a gente vai destrinchar agora. Então fica a pergunta, né? Qual é o segredo para deixar para trás mais de 40 mil candidatos? Porque foi exatamente isso que o Meirelles fez em um dos concursos que ele passou. E não foi mágica, não foi sorte. Foi uma mistura de técnica, de estratégia e principalmente de mentalidade. E a gente vai começar pelo primeiro passo, que é a base de tudo. Ok, vamos lá. Primeiro pilar. Arrume a casa primeiro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que antes mesmo de pensar em abrir um livro, você precisa preparar o seu ambiente, o seu corpo, a sua mente. É como construir uma casa, sabe? Você precisa de um alicerce forte. Não adianta nada ter o melhor material de estudo se você não está preparado para essa maratona. Isso aqui pode parecer bobagem, mas sério, faz uma diferença brutal. Pensa comigo. Quem nunca terminou um dia de estudo com o pescoço doendo, com as costas travadas? Pois é, estudar todo torto, jogado na cama, só te cansa mais rápido. A dica é simples. Senta direito, com as pernas formando 90 graus, os pés bem apoiados. E a dica de ouro: use um suporte de livros. Isso deixa o material na altura dos olhos e, cara, sua nuca vai te agradecer. O foco vai todo para o que importa, o conteúdo. 15%. Guarda esse número. Sabe o que é isso? É o quanto a sua capacidade de concentração pode aumentar com apenas 20 minutinhos de exercício físico. É isso mesmo. Uma caminhada, uns polichinelos, qualquer coisa que faça o sangue circular. É um ganho de performance quase instantâneo. É tipo dar um boost no seu cérebro antes de começar a estudar. Vale muito a pena. Beleza, casa arrumada, corpo ativado, agora a gente vai para a parte mais legal. Vamos turbinar o cérebro. Entender como a nossa máquina de aprender funciona é o que vai separar quem estuda de verdade de quem só tá perdendo tempo. É aqui que o jogo vira de verdade. E para entender isso, o Meirelles usa uma analogia com o computador que é simplesmente perfeita. Pensa no seu hipocampo como a memória RAM do seu PC. Sabe, aquela memória rápida onde os programas abertos ficam rodando? Tudo que você estuda durante o dia vai para lá. Só que ela é temporária, volátil. Se a energia acabar, puf, já era. Agora, se o hipocampo é a memória RAM, o nosso córtex cerebral é o HD, o disco rígido. É lá que o conhecimento fica guardado para sempre. E qual é o comando salvar que passa informação da RAM para o HD? É o sono. É dormindo e dormindo bem que o nosso cérebro organiza a bagunça, vê o que é importante e grava no córtex. Por isso, virar a noite estudando é a mesma coisa que digitar um trabalho de 50 páginas e esquecer de salvar. Não adianta nada. E essa ideia do sono nos leva direto para um conceito que é, olha, um pouco assustador, mas fundamental. A tal da curva do esquecimento. Dá uma olhada nesse gráfico. Em apenas 24 horas, a gente esquece mais da metade do que estudou. É chocante, né? A informação fica ali, na memória RAM. E se a gente não fizer nada, ela simplesmente some antes de ter a chance de ser salva no nosso HD. Tá, mas calma, não precisa entrar em pânico. Existe um jeito de lutar contra isso. Como a gente vence essa curva? A resposta é revisões espaçadas. É um sistema simples, mas poderosíssimo. Você faz uma primeira revisão em até 24 horas. Com isso, você está dizendo para o seu cérebro: opa, isso aqui é importante, guarda aí. Depois, revisa de novo em uma semana. E de novo em um mês. Cada revisão é como apertar o botão salvar mais uma vez, garantindo que a informação vá para o HD e fique lá. E para aquelas coisas que são pura decoreba, tipo listas e regras que não fazem sentido, a gente usa a criatividade, os famosos mnemônicos. Olha esses exemplos que o Meirelles usa aqui, geniais. Para decorar os cargos de brasileiro nato, é só lembrar de mp3.com. Para o número de ministros do STF, F de futebol, que tem 11 jogadores. E do STJ, J de Jesus, que morreu com 33 anos. São truques bobos, mas que funcionam que é uma beleza. Eles transformam o decoreba em algo que a gente não esquece mais. Beleza, a gente já sabe como o cérebro funciona, já tem os truques para memorizar. Mas e aí? Como a gente organiza o nosso tempo?
Agora a gente entra na parte da estratégia. É o plano de estudo que vai te levar para a aprovação. E para falar de organização de estudo, a gente precisa conhecer um termo clássico do mundo dos concursos, HBC. Ou traduzindo, horas de bunda na cadeira. Mas atenção, não é o tempo que você fica sentado com o livro aberto e o celular na mão, não. É o tempo líquido, de foco absoluto. É a única medida que conta de verdade. É a qualidade, e não só a quantidade. E a grande ferramenta do Meirelles para organizar essas horas é o ciclo de estudos. A ideia aqui é jogar fora aquele quadro de horário fixo, tipo o da escola, sabe? Segunda eu estudo português, terça matemática, isso não funciona. No ciclo, você cria uma lista de matérias, define um tempo para cada uma e vai girando. Terminou uma, começa a outra. A grande vantagem, se acontecer um imprevisto e você tiver que parar, não tem problema. No dia seguinte, você simplesmente continua de onde parou. Você nunca fica para trás em nenhuma matéria. Muito bem, já arrumamos a casa, turbinamos o cérebro, montamos o plano de estudos, mas falta a peça mais importante. A cola que une tudo isso. A mentalidade vencedora. Essa, meu amigo, é a sua maior arma. E para falar de mentalidade, essa citação do filme A Procura da Felicidade que o Meirelles usa é perfeita. Nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer algo. Se você quer algo, corra atrás. Ponto final. A jornada do concurso é solitária e vai ter muita gente para te colocar para baixo. Você precisa ser o maior guardião do seu próprio sonho. Proteja ele com unhas e dentes e vá à luta. E para fechar, uma reflexão poderosa que o Meirelles traz. Pensa só. Você já venceu o concurso mais difícil que existe. Para poder nascer, você, como espermatozoide, superou milhões de concorrentes. Aquele foi o processo seletivo mais brutal da sua vida. E você venceu. Você já é um campeão. Então a pergunta que fica é: se você já venceu essa batalha, o que é que te impede de vencer a próxima?